Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. Estamos aqui no Outubro Rosa e eu trouxe hoje uma doutora especialista para a gente poder aprender sobre prevenção e os cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo. Eu trouxe aqui a doutora Marcele Lessa, ela é ginecologista e mastologista e vai desmistificar algumas coisas relacionadas a esse assunto. Doutora Marcela, seja bem-vinda, é um prazer. Tudo bem, Jaqueline? Então, doutora, quanto tempo que você atua? Então, eu atuo há mais de 10 anos na ginecologia e 5 anos na mastologia. Então, especialidade já está tranquila, né? Sim. Vamos iniciar, então, falando um pouco sobre o Outubro Rosa, né? É uma campanha que tem que ser feita o ano inteiro, mas ela acaba sendo destacada mais em outubro, que foi feita exatamente para isso, né? Para que as pessoas viessem a ter conscientização e a busca da prevenção. A gente sabe que os casos de câncer de mama são muito grandes no nosso país. E você, como especialista, qual seria, assim, o que você diria que o que você mais vê nesse sentido em relação ao câncer de mama, o que você mais vê no consultório? Então, a gente, na verdade, tem que entender o que é esse negócio do Outubro Rosa, né? Que a gente ouve falar e não entende muito bem o que é. Então, ele foi o primeiro movimento dessa questão de marcação de mês, né? Que agora a gente tem mês do Setembro Amarelo, tem Outubro Rosa, né? Tem Novembro Azul, Dezembro Laranja. Então, assim, começou com a mama, né? Lá nos Estados Unidos, né? Teve uma senhora que teve um câncer de mama e ela era muito jovem, então a irmã dela resolveu criar uma ONG para poder, né, ter a questão de detecção precoce do câncer de mama. E aí surgiu o Outubro Rosa, tá? E aí o Outubro Rosa é muito importante, porque a gente cada vez pega pacientes mais jovens, né, tendo câncer de mama, e tem gente que não sabe nem como é que faz a prevenção ainda, né? A gente tem extremos. Então é por isso que tem a importância do Outubro Rosa. Tem extremos de gente que não sabe nada de câncer de nada, não sabe o que exame que tem que fazer, não faz o autoexame, até pessoas que costumam fazer e descobrem um câncer de mama. E aí, quanto antes descobrir, melhor para o Hoje em dia, cada vez mais a gente tem tratamentos cada vez mais personalizados, tratamentos cada vez mais específicos. Então, quanto mais cedo você pega o câncer, você consegue tratar com determinados medicamentos mais específicos para aquela doença. Então, por isso que a gente pega e consegue falar, não, você vai ter, assim, a remissão quase completa da sua doença, a cura. A evolução, né? Isso, a evolução. E aí, como você acabou de falar, né? As pessoas, às vezes, nem sabem nem por onde começar a prevenção. Não sabem, tem gente que não sabe por onde começar. Então, assim, para quem não sabe por onde começar, qual é o caminho? Então, para quem não sabe por onde começar, a gente começa com autoexame, né? Que significa você palpar a sua mama, né? Desde a região mais de fora, mais para dentro, perto do mamilo. Em todos os quadrantes. Aí, fazendo isso, você vai de fora para dentro até o mamilo, em todos os quadrantes, norte, sul, leste, oeste. E você vai vendo se você tem alguma coisa diferente. Ah, doutora, mas eu nunca pego isso. Eu sempre acho que tem alguma coisa aqui. Sim, é difícil palpar, né? O profissional tá lá para isso. A gente tem que estudar, palpar muitas vezes para poder descobrir o que era um nódulo, né? Mas, mesmo assim, você pode pegar um nódulo maior e é melhor do que você não fazer. Então você tem que detectar, tá isso, sempre seria ali. Interessante você começar com isso. E é claro que a gente faz exames de rastreamento, que seria uma mamografia, né? Que é o principal, tão temido mamografia. Que tem que ser feito no mínimo uma vez no ano. Pelo menos uma vez no ano, a partir dos 40 anos. É a partir dos 40. Isso, a partir dos 40, assim, existem, assim, a medicina não é uma coisa, assim, tem que fazer dos 40 aos 70, sim, é uma regra, né, dos 40 aos 70, porque a gente sabe que a maior fase de incidência do câncer de mama, mas existem algumas especificidades que eu posso fazer antes, vamos dizer assim. Sim. Quem já tem história de câncer de mama, a gente começa com 35, 30 anos a mamografia, mas a mamografia nunca pode fazer antes dos 25 anos. Antes dos 30 anos, na verdade, você não pode fazer mamografia. Não sabia, deve. Isso não é deve. Importante. Antes dos 30 anos, não deve. Por quê? Porque, na verdade, a nossa mama, né, mulheres, tem uma mama densa. Então, a mama densa antes dos 30 anos não consegue ver nada. Então, você vai fazer um exame que não vai lhe ajudar. A partir dos 40, a mama vai modificando a sua adaptação, né? Então, vai ficando menos glandular, né? Que é a glândula que produz o leite, né? E vai ficando mais adipósio e a gente consegue pegar mais o que a gente quer pegar, que seria calcificações, nódulos. Vai ficando mais suavezinha, tá, isso, gente? Então Deixa você de ser aquela mama bonitinha de adolescente. Você consegue pegar mais coisas, isso aí. Tá ótimo.
E em relação a isso, eu queria que a gente falasse sobre a mama, né, em relação ao Outubro Rosa, mas não só sobre a mama, né, porque a gente sabe que existem vários tipos de câncer, e aí o que eu percebo é que às vezes a pessoa fala só do câncer de mama e acaba não falando dos outros tipos que também vêm, se não existe um tratamento, um cuidado, uma prevenção, né? Então, mês passado foi Setembro em Flor, que são prevenção dos cânceres ginecológicos. E eu não sabia. Isso, por isso que cada mês tem uma é porque setembro era... Isso. Setembro é amarelo de prevenção. É porque tem vários... Em um mês você pode ter várias coisas. O tal do Setembro em Flor, que é novo, na verdade, eles falam em flor porque cada corzinha significa um tipo de câncer ginecológico. Seria câncer de vulva, que é diferente de câncer de colo de útero, que é diferente de câncer de endométrio. Então, é por isso que criaram esse em flor, vamos dizer assim. E aí, no caso, a prevenção para os outros tipos de câncer não é tão específica quanto a mama, tá? Não tem exames específicos. Na verdade, a gente faz uma ultra transvaginal para avaliar um ovário, para o câncer de ovário. A gente faz o preventivo para prevenir o câncer de colo de útero, né? A gente olha melhor o transvaginal com endométrio para ver ali se está alguma coisa diferente. E vai no ginecologista para ele avaliar você também, para ver a questão da vulva também, que é a pessoa mais idosa normalmente. Então, assim, os outros cânceres você tem que olhar com calma a paciente. Por isso que a consulta anual da ginecologia. É importante, né? Não deixar de fazer a consulta anual. E aí a mamografia vai ser só para aquelas mais... 35 mais, vamos dizer assim, Isso, né? 40 mais eu digo assim. 40 mais. E em relação à autoestima, assim, a senhora chega a fazer cirurgia? Sim. E Sim. como é para uma paciente, né? Você acompanha desde o início, né? Sim. A descoberta do câncer, todo esse processo, o acompanhamento, a quimioterapia, né? Isso. Até muitas das vezes a retirada da mama. Como que fica essa mulher? Como é a autoestima dessa mulher? Assim, é uma doença que a autoestima, no diagnóstico já... Você vai na consulta com o mastologista, a maioria vai com medo, né? Independente de ser alguma coisa ruim ou não. Só de estar na consulta com a mastologia é um medo. Um medo muito grande. Você dá aquele pontapé inicial, né? Que normalmente a gente recebe pacientes referenciados do ginecologista, né? Aí, olha, não gostei do seu exame, eu gostaria que você fizesse uma consulta com o mastologista. Então já vem muito cheio de dúvida, muito medo, e aí você tem que tentar entender o que está acontecendo. Mas quando você dá um diagnóstico de uma doença séria, né, como um câncer de mama, é um pouco pior, né? Já está fragilizado emocionalmente. E o tratamento demora 1 ano, mais ou menos. Então, assim, entre idas e vindas de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tudo isso demora um pouquinho. Então, já é... Então, e se você tirar a mama toda, então já é uma coisa pior ainda, né? Que aí a gente já, assim, uma mulher já está mais fragilizada ainda. Então, assim, é uma doença que envolve a multidisciplinaridade, que eu falo. Né? Você tem que estar junto com o psicólogo, a gente tem um oncologista que vê essa questão da quimioterapia. Então, assim, são várias especialidades, várias profissões envolvidas, né? Para poder tratar. Muito importante, isso aí é muito importante. Fisioterapia, assim, tudo. É o contexto global. Você não está tratando só aquela doença específica, você está tratando ela globalmente, entendeu? Porque mexe com tudo na mulher, né? Principalmente psicológico. Isso. É isso aí. E teve algum caso, assim, mais difícil que você já pegou? Ou algum que foi surpreendente? Olha, sempre tem, né? Quando a gente está na residência médica, né? A gente se apega a muitas pacientes, né? Sempre tem casos que a gente se apega desde o início, né? Se apega às pacientes, né? As pacientes contam para vocês, pra gente, né? Coisas específicas, familiares dela, né? Por exemplo, teve uma paciente que precisou tirar a mama toda. Como é que me comoveu muito, né? Porque ela precisou tirar toda a mama, precisou esvaziar a axila, já era um câncer mais invasivo e mais agressivo. E aí ela contou para mim, mas será que eu vou conseguir ir para a formatura da minha filha que vai formar? Ela vai conseguir na formatura dela de psicologia, doutora? Aí eu falei, a gente vai fazer de tudo para a senhora ir, mas tem que começar fazendo tratamento. Então ela fez a cirurgia e foi no pós-operatório lá para a formatura da filha. Ela queria estar lá. É isso aí. Então, assim, tem toda uma limitação, mas também, isso, a minha tia, ela teve também câncer de mama, então, assim, ela perdeu o cabelo. Eu não acompanhei muito, porque na época eu tinha sido transferida para outro estado, mas, assim, a gente viu, né, como a pessoa fica debilitada, como é uma coisa agressiva, né? Mas hoje, graças a Deus, ela tá bem, ela faz acompanhamento, já tá com cabelo, tá linda, tá maravilhosa aí. Passou por esse processo difícil, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Então, assim, como médica, o que a senhora deixaria de recado, assim, importante para as mulheres nesse momento? Eu acho que eu deixaria o recado de fazer o exame.
Assim, muita gente tem medo de fazer mamografia e confia só no ultrassom ou na ressonância. Só que a mamografia é importante para pegar calcificação, porque às vezes é o início de um câncer muito, muito, muito inicial. Então, assim, é um exame chato. Acabei de fazer 40 anos. Eu sei que não é fácil de fazer. Mas, assim, é aquele momento que você sabe que pode ser importante para o seu futuro, né? Toda mulher tem um filho, um sobrinho, uma pessoa chegada que você quer ver crescer, né? Quer ver lá crescendo. Então, é importante fazer. Faz parte do se cuidar, né? Faz parte do se cuidar. É o que eu falo aqui também, eu comento muito sobre isso, né? A mulher, ela acaba cuidando de todo mundo, de tudo, e ela acaba não se cuidando. Isso. Então, ela tem que cuidar da saúde, ela tem que cuidar do físico, ela tem que cuidar do emocional. Então, sim, se tem que fazer os exames, gostando ou não, vamos fazer, porque é melhor prevenir do que, né, ter a conscientização, prevenir e buscar uma qualidade de vida, buscar uma saúde, né, e de repente descobrir algo no início e conseguir reverter isso e mudar a história da sua vida. E em relação aos casos genéticos, é realmente comprovado, assim, o nível de chances de que as pessoas têm de adquirir através de alguém que já tem o caso na família? Então, em relação a isso, é importante falar assim, a maioria dos cânceres não são genéticos, são esporádicos, tá? Quase 90% dos cânceres são esporádicos e 10% são genéticos. Nossa! Então, a gente sempre pensa no genético primeiro, mas esquece do outro. Mas, doutora, o que é esse negócio de esporádico? Então, o câncer, ele, hoje em dia, né, a gente tem, em relação à mama, né, cada um tem uma especificidade sua e um tipo de causa de câncer. Em relação à mama, a gente não tem uma causa específica ainda, assim, por que está tendo tanto câncer a mais, se não é genético? É alguma coisa do ambiente que você vive que está causando câncer de mama. E 10% é genético. O que pode melhorar o meu câncer de mama? Seria fazer atividade física, comer melhor. A prevenção, é essa. Melhor. Porque a gente não tem aquela causa específica. Existem umas causas como radiação antes dos 30 anos, mas não é a grande maioria das pessoas que tem esse tipo de contato, né? Quem tem um câncer tipo um linfoma de Hodgkin na infância, a gente fica muito preocupado com isso, porque pode vir a ter um câncer de mama induzido ali pela radiação. Mas é uma coisa que não é o comum da gente pegar, né? A gente pega uma maioria dos pacientes com questão que não tem na família história nenhuma de câncer de mama, e aí tá com câncer de mama. Em relação ao que você falou da sua família, em relação à genética. A genética, a gente sempre tem que olhar os parentes de primeiro grau. Então, a gente sempre tem que olhar irmã, irmão, avós, tios. E aí, olhar se tem um primo de primeiro grau ali, né? E aí, depois disso aí, a gente já fica, olha, não tá bem na sua árvore genealógica, né, perto. Então, já não tá tão, assim, genético. Então, por isso que eu acho que a gente, às vezes, não fica olhando muito o que é mais genético que é esporádico. Mas a gente tem que pensar no esporádico, que é 90%. Então, como eu sempre falo aqui, cuidar da saúde, alimentação, se exercitar. Cada dia mais, né, os médicos estão passando a importância dos exercícios, da gente se cuidar. Então, tudo isso também influencia na nossa saúde num todo, não só para o câncer de mama, mas como para várias outras doenças, sejam elas físicas ou psíquicas, né? Sim. Com certeza. E o que te motiva mais, assim, no que você faz? O que faz você fazer com prazer isso que você faz, doutora? Na verdade, quando a gente escolhe uma profissão, né? A gente já escolhe, assim, a maioria das pessoas, né, escolhem porque gostam, né? E a segunda, assim, se você subespecializa naquilo é porque você gosta daquela determinada área. Daí eu sempre gostei de mulheres, né? Tratar de mulheres, então acho que eu sou uma pessoa feliz. Ai, que bom. Olha aí, né, gente? A gente fala sempre de, né, a importância de nós apoiarmos umas às outras. Isso. Temos uma doutora aqui que, por amor à vida das mulheres, se especializou e hoje dá palestra, né? Ensina sobre o assunto. Ela tem as redes sociais dela, depois a gente vai passar aqui, que ela traz informação, que é o que eu falo, informação, conscientização é sempre muito importante e é sobre isso. E você, como é que é? Casada, tem filho? Sou casada e tenho um filho, 3 anos. 3 aninhos, um bebezinho. E como é que é essa rotina de trabalho, filho, É uma família? rotina difícil, viu? Não é fácil, não. Viu, Todo gente? mundo que é mãe sabe como Isso aí, ó. Vocês estão vendo? Uma médica também está falando a mesma coisa que todas as outras mães que vêm aqui falam. Não é fácil. Não é fácil, mas a gente, na hora que a gente descobre ser mãe, a gente é mãe. Só na hora que descobre que a gente sabe que é mãe. E aí a gente vai resolvendo. Então, em relação a procurar informação,
quais são os meios mais seguros, né? Porque hoje você bota no Google tem de tudo. Tem todo mundo falando que sabe de tudo. Mas, assim, como esses são assuntos mais delicados, quais seriam os meios de comunicação mais fáceis de você pesquisar e que vão falar sobre o assunto de uma forma séria e correta? Então, sempre é importante olhar, né, lugares que são confiáveis, né? Então, sempre é Ministério da Saúde, né, que sempre posta coisas interessantes e tem muito material, que são materiais que são feitos para a Unidade Básica de Saúde, postos de saúde e hospitais. A gente tem que olhar o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, né, do Câncer, que também tem muita cartilha, principalmente sobre câncer de mama. E a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e a Sociedade Brasileira de Mastologia, que eu acho que são os locais que você tem como olhar as publicações que fazem até para paciente, né? Que quando você olha assim, é coisa só para médico, não. Tem a cartilha para paciente, tem a cartilha para médico, tem a cartilha para outros profissionais, como fisioterapeuta, nutricionista. Então é para todo mundo, Isso, né? é para todo mundo. Conscientizar. Isso. Muito bom. Em linguagem simples e fácil. Então, assim, a cartilha para paciente é linguagem bem simples e fácil para entender. Aí, para médico, já vem mais específica. Que ótimo. Então, se você tem dúvida, quer procurar, a gente vai deixar na descrição esses sites aí. Você clica lá e tira suas dúvidas. E outra coisa também, os nossos congressos, as nossas sociedades estão cada dia mais se especificando mais em relação aos pacientes. Então, tem temas, né? Tem salas para pacientes. Então, dentro do Congresso de Médico, agora tem sala para paciente discutir sobre câncer de mama. Isso é uma inovação hoje em dia. Então, mas como é que o paciente faz para participar? Então, na própria, quando vai se inscrever, tem médico, paciente, fisioterapeuta. Então, assim, o Congresso cada vez mais está se tornando multidisciplinar. Então, você pode se inscrever especificamente, os valores são até diferenciados por causa disso. Você se inscreve no Congresso para participar como paciente. Eles chamam o paciente para dar agora palestra para médicos em relação a como que é a sobrevivência no pós-câncer, que é importante, no caso, que tem, né? Assim, hoje em dia está sendo mais procura em relação a isso. As nossas próprias sociedades querem, na verdade, que tenha esse engajamento maior. E tem que ter, porque é importante, na verdade. Você não vive assim. Nós temos assim, nosso material de trabalho são pessoas que são os nossos, que a gente chama de paciente, né? É até um nome complicado de falar, mas é que já está difundido na sociedade. Nós tratamos de pessoas, de seres humanos. Então, na verdade, a gente precisa de vocês para aprender. O médico, né, desde o aluno, precisa de uma pessoa, um outro ser humano que está doente para aprender, né? Então, não só médico, profissionais da saúde. Então, assim, se nós precisamos de vocês, a gente precisa entender os seus cada problemas, vez mais, né? As particularidades do paciente, né? E aí, eles participando do congresso, acaba abrindo até mais o leque de vocês em relação ao entendimento sobre como funciona o organismo pós-operatório, né? Está centralizando menos no médico, né? E mais, assim, em quem a gente trata. Que legal. Isso aí é muito bom, né? Uma inovação. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que especificar em relação a saber como tratar. Não, com certeza. Né? Que são coisas distintas. Mas a gente também tem que ter uma visão de como que o paciente, o que ele precisa, o que ele quer, né? Quais são a angústia dele, entendeu? Na realidade, tá juntando, né, o conhecimento, mas só que de uma forma mais humanizada, né? Isso. Cada vez mais humanizada, para que os pacientes fiquem mais à vontade. Legal. Muito importante essa informação. Então é isso, doutora. Tem alguma coisa assim específica que você gostaria de compartilhar em relação ao Outubro Rosa? Outubro Rosa? Tem, eu acho que a conscientização de fazer os exames de rastreio é muito importante. Você procurar a sua ginecologista anualmente para poder fazer a sua palpação, né, antes dos seus 40 anos é muito importante. E lembrar que, como mulher, a gente tem outros cânceres de mama, como a gente citou. Então, outros cânceres que não só de mama, né, como vulva, ovário, endométrio, colo de útero, né? E isso tudo a gente passa pelo ginecologista. Então, assim, às vezes a gente não mas ele vai olhar só a parte de baixo? Não. O ginecologista olha da cabeça ao pé, que é o médico da mulher. E o que a gente esquece é que às vezes a gente vai lá já com aquele medo de fazer o preventivo, né? A pessoa vai com aquele medo, não vou fazer preventivo hoje não vou marcar não. Mas tem que fazer, mas gente, tem é que necessário. Fazer. Porque a gente trata, na verdade, com o todo, né? Normalmente nós somos o médico que pega o início, pegou o início do problema, né? Às vezes é um câncer de pele, às vezes é alguma coisa no abdômen, uma diarreia crônica. A gente que pega normalmente. Então, normalmente as mulheres contam pra gente o problema delas inicial, pra gente poder, às vezes, até encaminhar para outros médicos. Na consulta, né? Mesmo já consegue. Então, assim, é importante você ir no ginecologista.
Até para isso, para quem tem medo de falar para outras especialidades médicas. Isso é importante, porque aí você já encaminha e ela já vai direto, já com meio que um diagnóstico já vem um diagnóstico aberto. formado. A gente já falou bastante sobre prevenção, acho que já deu para tirar dúvidas, né? A importância de se cuidar, de fazer os exames anuais, fazer o meu, que já está na hora. O meu também. Também, entendeu? Olha lá, até a doutora também está passando por isso. Não é só você que fica enrolando, gente. Então vamos lá, uma incentivar a outra para a gente cuidar da nossa saúde. Já aquele espacinho na agenda é difícil. Pois não adianta querer cuidar de todo mundo e aí na nossa hora a gente sempre dá um jeitinho de que agora não tem tempo, porque se a gente não cuidar agora, depois pode ser pior. Isso aí. Em relação a trabalhar com as mulheres, como você falou, né? Você sempre gostou muito de estar com mulheres. O que você vê nesse sentido, assim, que você olha e fala, nossa, mulher, em relação à mulher, eu tenho N coisas para falar, porque são tantas coisas que a gente passa. São sempre várias histórias diferentes, né? Teve alguma, assim, mais marcante que você... Sempre tem histórias marcantes, mas em momentos diferentes da vida, vamos dizer assim, e te marcam, né? Naquele momento específico. Assim, por exemplo, como eu falei, quando eu estava na residência, marcou essa senhora do câncer de mama, por exemplo. Da formatura da filha. Quando eu estava na ginecologia, na residência de ginecologia, me marcou, no caso, um câncer de colo de útero de uma paciente muito jovem, muito jovem. É raro, né, acontecer ou não? É raro hoje em dia, né? Porque câncer de colo de útero, a gente pega... Com o preventivo, né, que faz a prevenção do câncer de colo de útero, a gente pega cada vez menos câncer de colo de útero, né? Em relação à questão de estatística, que é uma coisa interessante. Há uns 10 anos atrás, o câncer de colo de útero era um dos primeiros. Sério? Que em relação à mortalidade, em relação, né? E agora, no caso, é o câncer de mama. É o primeiro. Então, assim, isso teve uma inversão, né? Então, eu formei há mais de 10 anos, né? Então, nessa época aí, o câncer de colo de útero ainda era muito prevalente. Mas aí eu peguei uma diminuiu. menina de 21 anos, então isso foi uma coisa um pouco chocante, né? Eu tinha mais de 21. E normalmente você como pessoa, você pensa, poxa, eu tenho tantos anos e a fulaninha teve câncer. Então, assim... O que aconteceu, né? Então, a história pessoal dela não foi fácil, né? Então, assim, um câncer de colo de útero é uma doença sexualmente transmissível, então você pensa, o que aconteceu com ela? Então, assim, ela assim, começou a ter uma vida sexual muito cedo, né? Então, teve filho muito cedo, né? No caso, né, assim, ter múltiplos parceiros também atrapalha muito isso. Então, você fica pensando, o que aconteceu, né? E aí você vai conversando, na hora a pessoa não te conta as coisas direito, né? Você fica, 21 anos é muito nova. Tem que fazer radioterapia, quimioterapia, né? Tem 2 filhos aí, né? Tal, né? A mãe, no caso, ali, sempre com ela, os filhos estavam com a tia. Não é muito fácil, não. E aí você fica... o que sempre te marca, as pessoas mais novas e muito mais velhas, né? Que você fica, né? Aqueles extremos ali. Aquilo marca muito você, né? Como pessoa te marca muito, né? Em relação a... Você falou agora câncer de colo de útero, por exemplo. Tem pacientes que, ao ir na consulta, acabam desabafando sobre situações sempre difíceis que passaram. Sempre. Sobre traumas. Sempre. Isso... na verdade, as pacientes sempre... Assim, você é a porta aberta para ela falar alguma coisa sobre o que está acontecendo na vida dela. Desde a questão de abuso psicológico, abuso físico, até a questão de estupro há muito tempo atrás. Então, elas vêm muito tímidas para falar. E aí, às vezes, o acompanhante vai dando umas pistas para você também. Quem está acompanhando vai dando pistas. E aí, quando você vai fazer exame ginecológico, você acaba fechando a porta, está num lugar um pouco mais reservado, aí, né, você vai conversando, né, para ver o que está acontecendo, aí você vai descobrindo o que é a história real, né? E assim, problema, tem chance da pessoa pedir ajuda? Porque, por exemplo, a gente fez aqui também o Agosto Lilás, né, que falou sobre a violência contra a mulher. E aí foi falado que existe vários tipos de violência, né? O verbal, físico, sexual. E já aconteceu de repente, alguma paciente ir na consulta, mas no sentido de pedir socorro? Pedir ajuda. Já aconteceu. E existe o encaminhamento? Já existe o encaminhamento? Como funciona?
Então, quando a gente está em hospital é muito fácil, né? Assim, então uma clínica maior, né? Porque aí você vai encaminhar, assim, você tem um serviço social para encaminhar melhor, que estão mais acostumados a lidar com isso, né? Você pode ter uma psicóloga que já está ali. E aí você vai encaminhando dessa forma, né? Não dá para deixar ela sair, não dá para deixar para sair aquela paciente do seu consultório assim, do jeito que ela entrou. Uhum. Entendeu? Então, uma forma também de você pedir ajuda é você buscando assistência médica. A maioria das vezes, na verdade. Normalmente é difícil elas virem nos outros profissionais de saúde de cara, assim, no início. Elas normalmente vão procurar um médico. Normalmente é assim. Elas procuram um médico, mas não falam abertamente sobre o que está acontecendo. No meio da consulta, você vai descobrindo o que é. A importância do médico estar ali daquela forma humanizada, né? Para poder respeitar a pessoa, entender e ajudar a encaminhar ela para um tratamento, seja psicológico, seja até a própria denúncia mesmo a ser feita, né? Através da assistente social, ela vai encaminhando. Acaba que a gente como médico não tem... Não está tão acostumado com essa assistência social, um serviço social tão importante, né? A gente sabe o que fazer, mas fica, né, não sabe abordar tão bem. Uhum. A gente não, acho que a nossa formação não é um pouco deficiente disso. Mas, assim, a gente sabe que tem gente que está acostumado com isso. Então, eu costumo encaminhar psicólogo e serviço social. Né? A não ser quando a gente trabalha na maternidade, que a gente já pega de cara aquela que a gente chama de VVS, vítima de violência sexual. Que quando cai na maternidade, você tem que, né? Ela já chega naquele momento específico pedindo, né, medicações, prevenção. E aí você vai tratar naquele momento ali específico. Ela já veio para isso. Uhum. Mas e mesmo assim a gente tem chega para você vai fazer prevenção, né, de gravidez, prevenção de doença sexualmente transmissível, né, enfim, vai colher exames, solicitar que faça vacinas, soros e tudo mais, mas também tem a parte do final de encaminhar para psicologia, assistente social. Uhum. Mas já aconteceu alguma situação do companheiro estar junto e você sentir que ele constrange a paciente? Já, com certeza. E aí como que... É por isso que nessa hora você pergunta se a paciente, assim, depois de um tempo, não na hora, né, você pergunta assim, não, na hora do exame, não tem como você ficar lá fora, a senhora ficar lá fora enquanto examina. Você tenta sempre tirar o acompanhante do local para que a pessoa possa ficar à vontade e ali ela compartilhar, né? Isso. É muito importante isso, para que até quem tem vontade e não sabe como pedir ajuda, essa é uma das formas, né? Sim, é uma das formas. Acho que é a maioria das vezes, na verdade. Porque normalmente, assim, as mulheres conversam com seus familiares, com amigos, né? Mas às vezes aquela pessoa não sabe como sair dali. Só desabafa. Aí, hoje em dia tá até um pouco mais fácil, né? Porque aí as pessoas já sabem até o que fazer, né? Vai na delegacia. Sim, hoje em dia tem toda uma instrução. Vai no psicólogo, mas quando não tem, o médico. É importante buscar todas as formas de ajuda, não importa, mas é sair dessa situação. A partir do momento que você identificou, você não está aguentando mais viver aquilo, você precisa buscar ajuda, seja através do médico, do psicólogo, seja ligando, denunciando, né? Buscando meios para sair dessa dificuldade, né? Porque a gente sabe que cada uma vive uma situação, mas a gente está aqui para apoiar umas às outras, ajudar a crescer. Vamos mudar de assunto, falando coisa mais alegre, né? As mulheres também, né? Que se previnem, que se cuidam, estão bem. A importância... eu vou aproveitar para perguntar uma coisa que eu lembrei agora. Silicone atrapalha a visibilidade de algum nódulo? Não atrapalha. Não atrapalha? Então isso é mito? É um mito. Olha! Assim, o exame é mais difícil de ser feito. Porque ela é mais densa? Não, porque quando você tem o silicone, assim, quando você não tem sua mama normal, você só faz 4 incidências, que são aquelas posições da mamografia. Você vai apertar a mama de oblíquo, crânio caudal, de um lado e de outro. São só 4 vezes apertando. Quando tem a prótese, você aperta 8 vezes. É o dobro. Porque você tem que... Uma é com a prótese normal, a outra é empurrando a prótese para trás, para poder pegar mais tecido. Então você consegue. Então você consegue, mas é um exame mais doloroso. Mais doloroso. Porque você vai apertar 8 vezes, enquanto aquela apertou 4, quem tem a prótese apertou 8. E em relação à prótese, assim, tem alguma coisa mais relacionada aos mitos? Porque eu sei que tem muita gente que às vezes tem vontade de colocar e tem medo.
né? Na verdade, a questão é a seguinte: em relação à prótese, é muito pessoal de cada mulher, né? Tem gente que não quer botar de jeito nenhum, tem gente que quer botar de qualquer jeito. Mas o que mais tem medo e me procura é em relação à doença do silicone. A doença que fica com aquele medo. O que é essa doença do silicone? Eu vou ter essa doença do silicone? Por que eu posso colocar, não posso colocar? Eu falo, a doença do silicone é assim, é como se assim, o silicone é um material inerte. Então, a gente coloca na gente mesmo, depois de um tempo, seu organismo pode fazer uma reação. Positiva ou negativa? Normalmente uma reação, nem positiva, faz uma reação. Essa reação, ela pode ficar só ali local, e pode ter uma contratura de prótese, que a gente chama, fica endurecido, e aí é o momento de você retirar, trocar, né? Ou ela tá tudo bem, mas aí uma parte do silicone pode ter ido para outros lugares do corpo, e aí normalmente você tem dor na articulação, fica mais sonolento, vai ficando mais cansado, aí a tal da doença do silicone. Que aí a gente tem que ficar de olho, né? Que não é uma coisa que era muito bem falada, uma coisa mais nova em relação à parte médica, né? Uma nova doença, que a gente tem que olhar, bom, mas será que pode ser do silicone, né? Essa dor em articulação diferente, esquisita, esse cansaço, né? Mas tem um prazo para isso acontecer? Não tem prazo, porque cada mulher é que pode fazer ou não. Você pode ter a vida inteira e não ter nada disso. E pode também ter uma que agora tem. E isso. Então, não tem um remédio específico, não tem um exame específico para tratar isso. E aí, quando descobre... É só ficar de olho, porque se tiver algum problema desse, seria interessante retirar. Em relação à troca de silicone também, o período que a pessoa fica com silicone, como que funciona? Então, antigamente, você tinha que trocar a cada 10 anos. Mas, agora, com o passar do tempo, não, as próteses são definitivas para a vida inteira. Mas isso não quer dizer que a paciente, às vezes, quer trocar por questões estéticas. Porque o silicone roda, o silicone, às vezes, não fica naquela posição, a sua própria mama vai, né, com o tempo, vai ficando mais adiposa, e você quer trocar porque tá achando que tá caindo. Então, assim, trocar o silicone hoje em dia não é pelo silicone em si, pela prótese. Porque elas são não pela duração dela. Não pela duração dela. Mas tá? É mais pelo ajuste pelo em relação ajuste. à mama. É isso aí. E em relação à mamografia também é o mesmo período de tempo que a gente faz normal, uma vez por ano? Uma vez por ano. Não precisa ser mais por ser silicone, não. Só faz mais tempo, como você vê. Só faz mais vezes. Aperta mais vezes. Mas é a mesma coisa. Isso. Então, quem tem vontade de botar silicone... Pode colocar. Fique tranquila, não se desespere. Pode colocar. Que é pessoal de cada um. Né? Por exemplo, se você tomou a decisão, olhou, repensou, quer colocar, pode colocar. Esse não é o problema. A prevenção por câncer de mama não é o problema. Isso é ótimo saber. Então é isso, doutora. Eu queria agradecer esse momento aqui que você esteve conosco. Se tiver alguma observação que a gente não falou e você acha importante, pode passar aí para o pessoal também. Eu acho que a gente falou quase tudo que a gente queria falar em relação ao rastreio do câncer de mama, se preocupar com a sua mama, se preocupar com você mesmo, né? E aí ter a questão de fazer atividade física, alimentação saudável. Parece que está batendo na mesma tecla, mas infelizmente é o principal tratamento. Tá? É o principal tratamento. É recomendação de todos os médicos, recomendação de todas as sociedades, de médicas, a recomendação de todos os profissionais de saúde, sociedades de profissionais de saúde, porque acaba sendo o que vai te prevenir para você ter uma vida melhor. E antigamente também se trabalhava muito em lavoura, muitas coisas, então a gente se movimentava muito, né? Hoje em dia já tá uma coisa mais... A gente está saindo de uma sociedade mais fast food, vamos dizer assim, isso, né, que não tinha, assim, em relação a ter tempo, né? A gente nunca tem tempo. Mas a gente tem que arranjar aquele tempo para poder se cuidar. E aí você cuidando da saúde, você cuida do corpo, da mente. Nem tudo é só trabalho, né? É isso aí. É isso. Até porque quem fica também só no trabalho, daqui a pouco tá tendo um burnout, alguma coisa assim, né? Porque tá exagerado demais. Então tem que ter o equilíbrio, né? Nós precisamos nos cuidar como seres humanos. Então é isso, doutora, muito obrigada, foi um prazer. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, coloca aí na descrição. Vou pedir para a doutora agora deixar as redes sociais dela aí, coloca suas redes sociais, por gentileza. No Instagram, doutora Marcele, com 2 L's e E Lessa, tá? E Facebook também, doutora Marcele Lessa. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem lá que a senhora está tirando todas as dúvidas, né? Aonde é o seu atendimento? Eu costumo atender no Shopping Nova América. Nova América, então. Isso. Então fica aí para vocês bem fácil com o metrô. Uma palavra que você diria relacionada à mulher? Acho que é cuidado.
Muito Mulher pouco. cuida. E precisa de cuidado. Isso. Então tá, doutora, muito obrigada. Fico muito grata, tá, pela sua vinda aqui conosco. Agradeço a vocês por estarem aqui conosco também até agora. E não se esqueça, por favor, de compartilhar, se inscrever no canal pra gente crescer e para que muitas pessoas recebam mais informações, conscientização e que vidas possam ser transformadas através disso, tá? Muito obrigada e vem com a Jaque você também.